Entrevista. E neste momento damos sequência à série de entrevistas com os vereadores da Câmara Municipal de Catanduva para fazermos um balanço do primeiro semestre desse ano. E para começarmos, conversamos agora com o vereador Sidmar Porto, que já está aqui nos nossos estúdios. Bom dia, vereador, tudo bem? Bom dia, mídia, bom dia, ouvintes. Estou tudo bem, eu costumo dizer que estou nas mãos de Deus e na boca do povo. Então, estou em boas mãos. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Tá certo. Nós que agradecemos, muito obrigado pela sua participação. Vereador Sidmar, a partir de agora nós teremos 20 minutos. Sidmar, quais foram os seus principais projetos nesses primeiros 6 meses? Veja bem, chegando à Câmara, a gente foi procurar se situar quanto à realidade da Câmara, né? E o vereador, como nós sabemos, tem 3 funções básicas, que é fiscalizar, assessorar e criar projetos. Como eu venho de 8 anos da administração anterior como diretor de compras, o departamento de compras ele tem uma participação em toda a prefeitura, então a gente chegou com o gás todo, né? Então, aquilo que antes eu achava, agora eu posso pedir dentro de uma legalidade. Então eu dei prioridade, reuni minha equipe, nós fizemos os requerimentos, fizemos indicações, no total 273 requerimentos, 284 indicações, de tudo aquilo que eu achava melhor. E projeto é meio a gente ponderar um pouquinho, nem tudo aquilo que você quer fazer você pode. A maioria aí, 90% é iniciativa, prerrogativa da prefeitura. Dou alguns exemplos rápidos para não demorar. Um exemplo, eu estou na linha de trem indo para casa às 7 horas da noite e o trem, na 15, o trem passando. Aí eu penso, poderia criar um projeto de estipular horário, principalmente nos horários de pico, o trem não passar. Mas isso não é autonomia do vereador. Eu vou assistir um grupo da terceira idade, sei que eles vão para os jogos regionais e vão ficar hospedados no alojamento, numa escola, junto com 300 jovens. Aí eu penso, poderia ter um projeto de lei que as pessoas de terceira idade, que aqueles que jogam malha e outros esportes desse setor, poderiam ter um alojamento, uma lei que fosse obrigado a eles terem uma hospedagem em hotel. Mas eu não posso fazer porque é de iniciativa do prefeito. E assim por diante, né? Vários outros projetos. Então eu tenho 5 projetos na minha mesa, não protocolei nenhum ainda. Nós dediquei o mês de julho na área de inclusão, alguns outros projetos, nós vamos estar protocolando e esperando a execução para que se torne um benefício para a comunidade. Sidmar, e como está o relacionamento com os novos parlamentares? Veja bem, nós temos um relacionamento de respeito. Eu, particularmente, tenho um respeito muito grande pelo ser humano. Acredito que fomos criados únicos. Só existe um Sidmar, só existe um MID, e cada um com direito às suas opiniões. Então, eu acho que eu falo por mim, nós estamos procurando aprender, e eu, principalmente, me cobro muito essa individualidade de decisão, essa independência de que eu tenho que responder por aquilo que eu acho. Então, eu acho que os vereadores eles têm que crescer nesse sentido, e no sentido de conhecimento também, né? Que isso nós temos a retaguarda dos funcionários da Câmara que fazem isso muito bem, e nós crescemos nesse conhecimento, principalmente para orientarmos a população, porque às vezes a pessoa não sabe o funcionamento das secretarias da prefeitura e chega-nos querendo que nós o ajudemos a dar um jeitinho de ser atendido na área da saúde, na área da habitação, e a prefeitura ela é composta de secretarias. Secretarias é composta de departamentos. Existe o secretário, existe os diretores, existe as chefias. E nós temos, como vereadores, os novos vereadores, estamos cientes que nós temos que orientar. Quando nós procuramos privilegiar alguém, nós estaremos prejudicando outros. Então nós temos essa responsabilidade de orientação e crescemos assim nosso mandato da forma correta. Vereador Sidmar, e qual a avaliação que você faz desse primeiro semestre do ano nos trabalhos legislativos? A Câmara, a gente sempre acompanhou e a gente ouve que a Câmara ela tem estado atuante. Tanto é que eu comentei agora há pouco, daqui a pouco eu vou ter que levar a Câmara para a Câmara, né?
a Câmara para a Câmara, porque a gente vai se envolvendo, vai trabalhando. Eu estou participando de 4, 6, né? Tem mais 6 aí que vão ser discutidas no início do retorno aí do recesso. Então eu acho que a Câmara está trabalhando, está atuando com respeito um pelo outro e está seguindo o seu papel, que é de fiscalizador do Executivo, com independência sempre. Vereador, e os novos vereadores, como o senhor avalia o trabalho desses novos vereadores? Inclusive o senhor também, né, faz parte compõe, né, esse novo quadro de vereadores na Câmara. Veja só, eu vou falar por mim, né? Vou falar do meu trabalho, o que eu entendo, o que eu enxergo, daquilo que a gente pode oferecer para a comunidade. Primeiro, nós estamos ali, somos funcionários da cidade. É a cidade que nos paga e paga muito bem, né? Então eu acho que eu tenho que me dedicar ao máximo, ter uma postura, né? Sempre pensando na cidade, na coletividade. E algo que também me preocupa, né? A gente tem se dedicado aí de segunda a sexta. E às vezes eu chego a alguns bairros, alguns locais, algumas empresas, o pessoal, a primeira palavra que eles falam é estar sumido. Então, eu acho que nós temos nos dedicado ali na Câmara, os outros vereadores, nós estamos ali de segunda a sexta à disposição da população, das 8 às 18 horas, à disposição, trabalhando e aprendendo. E os novos vereadores estão suprindo as expectativas, Sidmar? Dentro dos 6 meses iniciais aí, eu creio que estão. Aquilo que eu mencionei anteriormente, né? Nós, como novos, nós não podemos deixar de ter a nossa identidade, né? A nossa postura e colocar em prática aquilo que nós acreditamos, né? Então, dentro desse papel, eu acho que nós temos muito a crescer, desde que nós não tapemos os ouvidos aos apelos da população, né? Correto. E que a avaliação faz um geral dos trabalhos desenvolvidos ao longo deste ano até o momento? Então, eu creio que foi extremamente positivo. A Câmara se envolveu, a Câmara, em vários aspectos da cidade, ela não tem sido omissa, né? Ela tem, às vezes, a última sessão nós terminamos ela às 2 horas da madrugada, né? Do dia seguinte, temos viajado para São Paulo em busca de alternativa. Eu acho que a Câmara tem sido atuante, tem sido combativa. Agora, falando sobre a cidade, que setor o senhor acredita que precisa de uma maior fiscalização? Veja só, o papel fundamental do vereador é assessorar, é legislar, mas o mais importante é fiscalizar. Esse é o carro-chefe do vereador. É para isso que nós fomos eleitos, é para isso que nós estamos recebendo salário. Então, na minha opinião, como às vezes a gente vê o pessoal pedindo mais educação, mais saúde, mas às vezes na administração a coberta é curta. Você quer cobrir os braços, você vai descobrir os pés, a cabeça descobre o pé. Então eu acho que o setor que mais carece é a questão de diminuição de custo do gasto público. Aí entra o setor de licitações. Se nós poderíamos estar pagando 10, por que estamos pagando 15? Então, esse papel, a gente, como viveu isso, a gente tem se dedicado, eu tenho me dedicado no setor de licitação bastante, tenho analisado os processos licitatórios, tenho acompanhado, vou assistir alguns processos licitatórios que são públicos, e na questão da inclusão social, nós temos que estar com os olhos abertos. A inclusão hoje ela tem o mesmo importância da saúde, educação, segurança. E em relação à cultura, esporte, isso aí é dever nosso correr atrás para dar oportunidade para os nossos jovens. Sim, a Câmara de Catanduva neste ano criou várias comissões de inquérito para apurar diversos assuntos. Quais as principais comissões, vereador? Veja só, eu faço parte da assistência social, tem como presidente o vereador Amarildo, faço parte da comissão do presídio, o doutor Zé Alfredo, faço parte da comissão da vigilância sanitária em relação ao episódio que ocorreu em estabelecimento, estamos apurando
a realidade dos fatos também, o presidente é o vereador Luiz Pereira, e faço parte da investigação que apura responsabilidades em relação às obras da UPA, o AME, o CAT e o CAPES. E o presidente é o vereador Careca. Além disso, tem a da FEBOM, não faço parte, e está aí em vias de se instalar, depende, é lógico, da aprovação do plenário em relação da merenda escolar e do transporte coletivo da nossa cidade. E parece, do transporte, apenas uma reunião, uma comissão interna. E também tem da coleta de lixo, que está aí em vias de ser instalada. Ou seja, dessas comissões o senhor é presidente de algumas? Por enquanto só membro, sou relator em algumas e estou ajudando lá nos trabalhos. E falando do trabalho, como foi o trabalho dessas comissões, vereador? Olha, estão muito satisfatório o trabalho, porque a comissão, você tem mais poder, tem mais tempo de investigar, tem mais pessoas ali que fazem parte, os outros vereadores, para estar trocando ideias, né? Eu costumo sempre mencionar um verso bíblico, que na multidão de palavras há sabedoria. Então a comissão justamente é isso, é várias pessoas trocando ideias sobre determinado assunto para apurar as responsabilidades e muitas vezes apontar a solução para o município. E sobre essa aí, o senhor acredita que até o momento alguma delas já trouxe algum resultado? Com certeza, com absoluta certeza. A gente deixa a critério dos presidentes, uma questão até que hierárquica, né, de se manifestar sobre as 6. É lógico que algum assunto a gente não se omite também de comentar, que é de questionamento popular, mas tem avançado muito e com certeza os relatórios, quando concluídos, vão trazer soluções e respostas para alguns questionamentos, né? Ou seja, portanto, foi satisfatório. Com absoluta certeza. E como está sendo o relacionamento da Câmara com o Executivo, vereador? Veja bem, eu tenho uma opinião própria em relação a isso. Câmara, nós temos 3 poderes, né? O Judiciário, o Legislativo e o Executivo. São poderes independentes, né? Eu creio, isso inclusive na Constituição, o papel do vereador é um papel de fiscalizador. Então, eu entendo que nós estamos para somar, mas, além de somar, nós estamos para fiscalizar. Isso, eu creio que, se nós trazemos para o âmbito de família, vamos analisar, imaginarmos a nossa família. Se não há um fiscalizador, um para pôr determinadas barreiras, ou para saber onde foi, como foi, por que foi, aí cria-se alguns problemas. Então a Câmara tem esse papel fundamental. Ela é um direcionador dentro de uma administração pública, porque ela que vai direcionar para o caminho da produtividade e do progresso, ou, se houver omissão, ela vai direcionar para um regresso, né? E isso, não se tornando a administração pública uma bênção para o munícipe, que é o fundamento maior, o objetivo maior, melhorar a qualidade de vida da população. E já falando do Executivo, e qual a avaliação o senhor faz desses 6 meses de mandato do prefeito Geraldo Vignoli? Veja bem, uma opinião minha, o que eu penso, né? Administrar é priorizar. E administrar não é fácil, né? Então, eu acho que a administração nossa, ela tem que ver o foco que ela vai tomar, ver o caminho que ela vai tomar. De repente, como algumas coisas não se adequam, né? Administrar e fazer política também não dá certo. Tanto é que tem o tempo determinado para isso, por lei, para que façamos campanha. O momento agora é administrar, é trabalhar, é mostrar direcionamento. Nesse sentido, eu acho que a administração precisa melhorar. É lógico, são 6 meses, mas 6 meses dá-se para mostrar e ter noção
para que veio também. Então, eu acho que nesse sentido aí, eles têm que aumentar o poder de produção, a agilidade nos serviços e procurar de uma forma bem administrativa melhorar. Vamos dizer, não está funcionando determinado, eu costumo dizer que tem que, de repente, chacoalhar a roseira, né? Algum departamento, alguma secretaria não está funcionando. Vamos ver o porquê. A necessidade é de haver um diálogo, haver uma conversa, haver uma mudança de procedimento, ou é de troca? Então, a população está esperando essa agilidade, essa demonstração de prestação de serviço à coletividade. Então, essa é a minha opinião, que tem que se aperfeiçoar e melhorar a cada dia. Vereador Sidmar, e a sua opinião sobre o projeto de publicidade? A questão do projeto de publicidade, eu tenho até me posicionado aí, eu tenho uma posição já desde o princípio. Nós sabemos que a administração ela é dotada de verbas, né? E o orçamento desse ano destinava, se eu não estiver enganado, R$400 mil para a agência de publicidade. Tinha mais o valor do semanário, que é a imprensa oficial do município, e mais um valor para divulgação legal, que é os atos que precisam ser da imprensa oficial do Estado e tal. Então, na minha opinião, esses 400 mil, para o primeiro ano, a gente costuma dizer que quanto trabalho não há argumento. O trabalho seria a melhor propaganda, né? É lógico que há necessidade de divulgação, há necessidade de prestação de conta, há necessidade de fazer campanha, mas, na minha opinião, nesse primeiro ano seria o suficiente. E eu enxergo que, tirando da manutenção da cidade, é só nós darmos uma volta aí pelo seu bairro, analisarmos o asfalto, analisarmos os buracos, analisarmos a poda, analisarmos a iluminação pública, nós vamos ver, como eu disse antigamente, que administrar é priorizar. Então nós vamos entender o que é prioridade. Às vezes você quer fazer, mas não tem condição, então você tem que se virar com o que você tem na mão. Então eu sou contra a destinação dessa verba para a publicidade, por entender que nós temos N prioridades na cidade que poderiam ser atendidas com esse valor, que na minha opinião é muito alto também. Nós precisamos de creche, nós precisamos de posto de saúde, algum bairro, precisamos de cesta básica para quem está temporariamente precisando e tudo mais. Agora 3 minutos para as considerações finais, vereador. Eu agradeço a oportunidade, sempre que eu venho no ambiente de rádio eu fico feliz, fico admirado, parabenizo a equipe aqui, eu acho que é um show à parte aqui, deveriam abrir a cobrar ingresso para mim. Eu, se eu tiver a humildade, vou trazer um dia meu filho para conhecer, porque a gente ouvindo no rádio não tem noção de como as coisas acontecem, e toda a equipe aqui está de parabéns, estou à disposição na Câmara, segunda a sexta, estou sendo pago para trabalhar pela cidade e me elegi em função disso. Estou à disposição de todos, muito obrigado. Vereador Sidmar, nós que agradecemos a sua participação, foi um prazer recebê-lo aqui. E o nosso muito obrigado. Venha sempre que quiser, tá bom? Grande abraço para o senhor, sucesso. Tchau, tchau. Entrevista.